Amém. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, nós estamos acostumados a ler esse versículo. Eu acredito que você já ouviu esse versículo, que é o de número 10 aqui, que fala sobre a família da fé ou os domésticos na fé. A gente fala muito sobre esse versículo e ouve muito sobre esse versículo no contexto da prática da justiça social. Ou seja, a igreja precisa fazer a justiça social, ajudar o próximo. Então, primeiro, os domésticos na fé, a prioridade para os domésticos da fé, né, e tal. Isso não está errado, mas não é só disso que esse texto trata. E eu queria trabalhar nessa noite para a gente entender juntos a amplitude desse texto, até a gente contextualizar um pouco nessa carta de Gálatas e entender exatamente o que Paulo está nos instruindo. E aí, então, tirar 3 direcionamentos aqui, orientações. Eu coloquei como 3 orientações de Paulo quanto aos domésticos na fé, mas não são necessariamente 3 orientações, mas sim 3 direcionamentos que ele dá. Para que a gente chegue aí, eu quero que a gente entenda e discorra sobre a carta aos Gálatas. Paulo escreve essa carta às comunidades nesse lugar chamado Galácia, que ali moram os Gálatas, né? Então, como a gente mora em Ferraz, a gente é ferrazense. Quem mora na Galácia eram conhecidos como os Gálatas. E ali, várias comunidades, igrejas, casas, né? A igreja ia se reunindo nas casas, iam surgindo algumas comunidades naquele lugar. Então, Paulo, ele fica sabendo de alguns problemas daquela cidade, daquela igreja, vamos dizer assim. Veja bem, quais são esses problemas? O primeiro problema é o ensino errado que aquela igreja está recebendo. Qual é esse ensino? Uma ala da igreja cristã que se expandia, uma ala judaica dizia que aqueles gentios, as pessoas que não eram judeus, que estavam se convertendo a Cristo, precisavam se circuncidar, precisavam manter algumas restrições alimentares referentes à lei de Moisés. Então, um dos ensinamentos que aqueles a quem chamamos de judaizantes traziam eram esses ensinamentos aí, que eles precisavam ser circuncidados, coisa que a lei de Moisés ensinava. A criança lá, o homem com 8 dias de vida era circuncidado, e algumas restrições alimentares que eles precisavam ter. Paulo precisa resolver esse problema. Como é que Paulo resolve este problema? Apontando para Cristo e discorrendo sobre a graça de Jesus.
eu queria destacar uma coisa com você que nem faz parte dos pontos que eu quero tratar, mas para a gente levar essa reflexão para casa. Irmãos, crente resolve problema com a palavra. Veja bem, às vezes a gente pensa estratégias e estratégias para resolver um problema, não é? Às vezes a gente perde o sono, ou seja, no próprio contexto da igreja ou da nossa vida mesmo. Crente resolve problema com a palavra. Paulo, para resolver um problema, ele não chega xingando todo mundo, pondo um de banco, o outro de disciplina, exclui o outro da igreja, esse aqui já não participa. Não, ele expõe o quê? Jesus Cristo, a própria palavra. Ele explica melhor a doutrina de Cristo. E ele vai dizer, olha, a questão aqui que a gente tem para ensinar para os gentios, não é o caso de afrouxar a lei, porque senão eles não vão querer ficar na igreja. Não é esse o ponto. O ponto é que se queremos ainda, com a mente da velha aliança, ser justificados por nossas atitudes, estamos desconsiderando a morte de Cristo. Estamos negando a Cristo, porque estamos dizendo então que Cristo não é suficiente para a salvação. É necessário Cristo e também é necessário o esforço próprio. Porque cumprir a lei, ser circuncidado ou algo do tipo, é esforço próprio, não é? Então não é só Jesus que salva, mas sim o esforço próprio. Isso está presente nos dias de hoje. Esse tipo de ensinamentos estão presentes no dia de hoje, quando vemos por aí pregações de que para ser salvo Jesus Cristo não basta, é preciso uma roupa específica, é preciso o dízimo para ser salvo, ou é preciso você dar sua casa na igreja para ser salvo. Nós acreditamos no dízimo, mas não como meio de salvação. Meio de salvação é o sangue de Jesus Cristo. O dízimo é uma obediência, entendendo que nós não somos reféns do dinheiro, e os nossos recursos são do Senhor. Mas não é para ser salvo. Você vai ser salvo através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. E Paulo ensina isso, mas isso gera também um outro problema, que é, então eu creio em Jesus e estou de boa. Eu posso viver a vida que eu quiser, porque se é Jesus mesmo que vai me salvar, então eu não preciso praticar boas obras. E aí Paulo, ainda nessa carta, ele já combate esse argumento, dizendo que aquele que é salvo por Jesus, tem dentro dele o Espírito Santo, também floresce nele o fruto do Espírito Santo. Aquele que recebe a Cristo como Salvador precisa cultivar o fruto do Espírito Santo, e como resultado disso terá o fruto do Espírito Santo. Nós vemos isso no capítulo 5. E vemos que o inverso do fruto do Espírito Santo são as obras da carne. Então aquele que é da carne pratica as obras da carne. Aquele que é do Espírito tem o fruto do Espírito. Veja, para que a gente possa entender. No capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Essas são as obras da carne. São as obras daquele que recebeu a Cristo como Senhor Salvador da sua vida e que tem em si morando o Espírito Santo? Não. Essas são as obras daquele que está na carne. Uma observação, eu estou lendo um livro, esse livro falava, citou brevemente sobre um mal assim latente na nossa geração, é a idolatria, né? E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não sou idólatra, eu não adoro, não tenho nenhuma imagem, eu não adoro nenhuma imagem. Só que o problema da nossa geração tem sido a idolatria a si mesmo.
Veja, nós nos idolatramos, porque idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. E a nossa geração, infelizmente, tem se colocado no pedestal de Deus. Nós temos cometido o mesmo pecado que Satanás. Nós temos nos colocado num lugar que era para ser de Deus. Temos nos adorado, né? Então, só uma pequena observação, que eu li isso hoje e ainda estou entendendo isso ainda. E aqui, ainda tem mais no 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Olha, isso é muito importante. Quem aqui quer ir para o céu? Eu quero. Isso é muito importante, porque Paulo está dizendo que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Quais coisas? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Tudo que se pareça com isso, nós precisamos nos afastar, nós precisamos nos manter longe, porque isso não nos permitirá herdar o reino dos céus. Mas, versículo 22, o fruto do Espírito, ao contrário de tudo isso, aquele que tem em si o Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Jesus não morreu na cruz para que você cumpra meras cerimônias e rituais, porque o que verdadeiramente evidencia que nós temos o Espírito Santo morando em nós é o fruto do Espírito Santo, e contra essas coisas não há lei. Não há lei que se sobreponha ao fruto do Espírito Santo. Mas vão dizer, não, para se evidenciar que você é batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Porque se você não fala em línguas, você não está batizado com o Espírito Santo. Não é isso que Paulo ensina. Paulo ensina que a evidência é o fruto do Espírito Santo. Contra essas coisas não há lei. E ainda discorrendo sobre o exercer este fruto, ele entra então naquilo que é separado como o capítulo 6, lembrando que nenhum livro da Bíblia é escrito por capítulos, essa separação foi feita depois, então é tudo uma carta só, mas é separado por assuntos. Então ele ainda nessa ideia, ele começa a nos dar direcionamentos para a convivência na comunidade dos santos. Esses direcionamentos que nós lemos no capítulo 6 e que nós vamos discorrer agora, é para que nós pratiquemos na comunidade dos santos, na igreja, com os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Todos aqueles que professam a mesma fé. Os domésticos da fé estão aqui, os meus domésticos da fé estão somente aqui na Igreja Metodista Livre de Ferraz de Vasconcelos? Não. Os meus domésticos da fé estão somente na Igreja Metodista Livre? Não. Todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, jovem. Deus abençoe. Estudar para ganhar uma nota boa. Todos aqueles que creem em Cristo e o confessaram como o único e suficiente Salvador das suas vidas, que vivem com Cristo, são os domésticos da fé. Então essas orientações de Paulo, elas vão ser para que nós vivamos com a igreja do Senhor Jesus. E aí eu quero destrinchá-las. Paulo começa direcionando, em primeiro ponto aqui, direcionando para os discipuladores. Vejam, no versículo 1 ele começa: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais,
Por que eu coloquei, ele não usa a palavra discipuladores, mas eu coloquei discipuladores porque aqui ele nos ensina, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. Mateus, mas quem são os discipuladores? Eu e você. Nós sempre estamos na condição de discipular alguém. Ah, mas eu me converti faz um dia. Mas tem alguém que está se convertendo agora. E tem alguém que ainda não se converteu, que precisa ser discipulado. Ah, mas eu estou na igreja faz um ano. Tem alguém que está há um mês. Ah, mas eu estou na igreja faz 50. Tem alguém que está há 20. Todos nós estamos tanto na condição de serem instruídos, que vamos falar daqui mais um pouquinho na frente, quanto na condição de ajudarmos alguém a desenvolver na caminhada cristã. Então, todas essas instruções serão para nós, em momentos diferentes. Veja, você é filho de alguém, não é? Tem pai, tem mãe, ou teve, você foi filho de algum momento da sua vida. Mas alguns aqui já são pais ou mães, e continuam sendo filhos, mas também são irmãos, mas também são tios, alguns já avós. Então, a gente, em determinados lugares diferentes, nós estamos em posições diferentes. E nessa primeira posição é você como discipulador. Olha o que Paulo fala: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, quem é espiritual aqui? Dá um amém. Tem alguns aí, mas eu te peguei desprevenido, né? Quem é espiritual aqui? Diga amém. Amém, glórias a Deus. Vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. A primeira orientação para os discipuladores é não deixar a correção. Na comunidade dos domésticos da fé, o Paulo nos ensina a não deixar de corrigir. Irmãos, nossa geração tem tido um sério problema. Quando eu falo nossa geração, é a geração de todo mundo aqui que está vivo. Ninguém aqui morreu já. Então, desde o mais novo até o mais velho, é nossa geração. Nossa geração tem um sério problema com correção. E aí, para que as igrejas fiquem cheias, para que as cadeiras da igreja fiquem preenchidas, os líderes estão parando de corrigir. Mas a correção é necessária no ambiente dos domésticos da fé, na família da fé, porque a correção nos ajuda a corrigir, já diz a palavra, corrigir, né? Nós precisamos corrigir a rota. Se eu estou indo para o inferno com as minhas atitudes, manifestando em minha vida as obras da carne, o meu irmão vai deixar eu ir para o inferno? Muitas vezes eu nem não percebi, ou muitas vezes estou entregando minha vida ao pecado, e eu não serei corrigido. Então Paulo ensina não deixar a correção. Ele fala assim, se alguém for pego, surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o. Aí ele complementa aqui o que é a segunda orientação para os discipuladores: com espírito de brandura, e guarda-te para que também não sejas tentados. Veja, a correção não é a correção. Ah, mas você não faz nada, que não sei o que você vai ser excluído da igreja. Não é assim. Veja, é uma correção com espírito de brandura. Então também um outro extremo que a gente tem vivido nessa geração são líderes que não sabem corrigir, que não sabem falar com as pessoas. Isso é um grande problema, porque em um lado a gente vê algo permissivo demais, por outro lado a gente vê quem não sabe tratar com pessoas. E para tudo tem um jeito especial, uma forma carinhosa, inclusive, até de corrigir. Os jovens aí sabem que eu corrijo mesmo, né? Mas eu tenho um jeito, porque às vezes depende da situação, se eu tenho mais um tempinho, assim, se é algo que me permite um tempo para conversar, eu falo, vem na minha casa, vamos conversar, né? Almoçar, tomar um café. Aí a pessoa vai na minha casa, tem gente que já está acostumada, já fala, ixi,
Mas a gente senta, conversa, toma um café, ri, abraça, a pessoa sai se sentindo amada. Às vezes é algo assim que precisa ligar, mas tudo na vida a gente precisa ter um jeito. Paulo nos ensina, discipuladores, você é um discipulador, você pode não estar exercendo isso, mas você é um discipulador. Vamos aprender, com os domésticos da fé, não deixar a correção, mas essa correção precisa vir com o espírito de brandura. E aqui no versículo 2 do capítulo 6 ele fala, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso nos ensina a ter um olhar compassivo. Cada um aqui tem uma carga a carregar, não tem? Cada um aqui está carregando uma carga. E não devemos nós ser aquele a quem desdenha da carga do outro. Pelo contrário, nós devemos carregar junto. Qual que é o seu problema, irmão? Meu filho, a minha filha está nas drogas. Vamos orar junto. Caminhe comigo, o que eu posso fazer para te ajudar? Muitas vezes eu não posso resolver o seu problema, mas se precisar chorar junto, nós vamos sentar e vamos chorar junto. O que você precisa? Estou passando uma dificuldade, vamos dividir o que temos. Você não vai passar necessidade. Não tem blusa, está passando frio, vamos arrumar uma blusa. Isso é conviver com os domésticos da fé. Paulo nos ensina. Você que é discipulador, você às vezes que está até numa liderança, tenha compaixão da carga dos outros. Isso é muito interessante de um lado assim para a gente pensar, irmãos. Quem me conhece, pessoal que convive comigo no louvor, na mídia aí, sabe que eu sou muito chato para questões organizacionais. Questão de horário, daquilo que a gente precisa fazer, eu pego no pé, eu sou chato. Mas, quando a gente fala de um problema que a pessoa tem, às vezes até de alguma coisa que a pessoa cometeu e a gente precisa sentar e conversar, eu sou outra pessoa. Porque quem sou eu para dar uma madeirada na pessoa se eu sou o primeiro a muitas vezes ter que sentar com a minha liderança e pedir a mesma orientação, a mesma compaixão? Irmãos, nós todos precisamos de compaixão, então temos que ser os primeiros a demonstrar a compaixão. Nós não podemos ser aquele que fala, esse aqui é pecador, não quero nem sentar do lado. Isso aí que nós temos que sentar do lado mesmo. O seu irmão falhou, aí que a gente tem que caminhar junto mesmo. A igreja não pode funcionar na base de disciplina, de banco. A igreja tem que funcionar na base do discipulado. Ao longo da história, em termos gerais, quantas pessoas nós ferimos, quantas pessoas nós matamos, dando banco, expulsando da igreja. Tem denominações que expulsaram pessoas da igreja porque assistiam televisão e agora tem canal na televisão. Antes da pandemia, era uma confusão por questão de transmitir culto pelo YouTube, pelas redes sociais. Quando chegou a pandemia, toda a igreja começou a fazer. Nós precisamos ser compassivos com a nossa comunidade. Nós precisamos ter o olhar de compaixão que nós queremos para nós. Quando nosso irmão está em falha ou pisa no nosso calo, que tipo de olhar nós estamos tendo? Porque, irmãos, quando não é permissivo, é compassivo, são coisas diferentes. Não, porque Deus é amor, Ele te aceita do jeito que você é, e você vai ficando assim. Não, Ele te aceita do jeito que você é, Ele é amor, mas também Deus é santo, Deus também é justo, e nós não podemos permanecer com Ele também com o pecado. Aí, quando nós nos achegamos a Ele, nós precisamos escolher ou o lamaçal do pecado, ou a santidade de Cristo. E aí é um processo, né? É uma caminhada. Por isso a importância da igreja. Que possamos ser compassivos. Irmãos, ele também direciona para
os discípulos, que também somos nós, também somos ou devemos ser. Se nós não estamos sendo discípulos de ninguém ou discipuladores de ninguém, a gente precisa corrigir. Veja, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído, para a gente começar aí, primeiro ensinamento é ser instruído, né? Valorizar a instrução. Quem que te instrui? A gente precisa sempre ter alguém que nos instrui. Quem que te instrui? Eu tenho visto, irmãos, muito contato com muitos jovens, e às vezes a gente encontra um ou outro que acha que sabe tudo. E a gente começa a conversar e vê que a pessoa às vezes não sabe o básico, mas a gente também não consegue instruir, porque a pessoa não aceita instrução. Será que nós estamos sendo essa pessoa que não aceita a instrução? Precisamos avaliar. A vida do cristão é uma constante de todo dia nos avaliarmos, todo dia. Porque veja, se nós vamos habitar com a igreja do Senhor Jesus no reino dos céus, e no começo nós falamos aqui que queremos herdar o reino dos céus, precisamos aprender a viver nessa comunidade. Para que o céu vai ser o ápice da perfeição. Mas aqui nós precisamos nos esforçar, porque ainda nós não somos perfeitos, nos esforçar para viver, porque a igreja ela está com um constante crescimento. A igreja tem defeitos, essa igreja aqui, irmãos, tem defeitos, o nosso pastor tem defeitos, nossos líderes têm defeitos, têm falhas, é normal. Nós temos defeitos, estamos em constante aprendizado, mas é a igreja de Cristo. Eu vejo, tem até algumas polêmicas que foram surgindo nos últimos dias aí, referentes à igreja, e surgiram bastante críticas, e eu acho que boas críticas, à forma com que a igreja tem posicionado nessa sociedade, boas críticas, mas também coisas importantes foram levantadas para um olhar de que são críticas, mas essas críticas não podem virar ataque, porque nós estamos lidando com a noiva de Cristo. Eu, você, juntos, independente da denominação, as igrejas que professam a fé em Cristo, é a noiva de Cristo. Críticas cabem para que nós possamos melhorar, mas ataques à noiva de Cristo, aí vão ser lidados com o próprio noivo. Porque ninguém gosta, aos homens aí casados aí, ninguém atacando a noiva de ninguém, não é? Se falar da minha mulher, aí só eu posso. Só eu posso falar, não deixe ninguém falar. Nós somos a noiva de Cristo. Se a gente vive em ataque à noiva, o noivo também não vai gostar, né? Mas quem nos instrui, irmãos? Essa é a pergunta. Quem que te instrui? Se ninguém me instrui, procure alguém. Alguém você vai se identificar, alguém que está numa caminhada. Nós todos aqui, um está num determinado ponto da caminhada de maturidade cristã, outro está começando, o outro já está lá na frente. Cada um está em um ponto. O que está um pouco à frente pode ajudar, ele pode me ajudar. Eu sou casado há 8 anos. E os irmãos que são casados sabem que casamento tem suas crises. Quando passamos por essas crises, precisamos de alguém que já passou por isso e que pode nos orientar à luz da palavra de Deus. Já tomei muita oreiada do pastor, não só por ele ser meu pai, mas também como pastor. Presta atenção nisso aqui, não é assim. Você não pode seguir esse caminho, que esse caminho que você está seguindo, você vai afundar. Anda por aqui que eu já pisei, é seguro, Às vezes a gente mais jovem, a gente quer descobrir a roda. A gente pensa em quer fazer algo. Eu vou pregar, mas aquilo que eu quero pregar tem que ser algo que ninguém nunca viu. Não existe algo que ninguém nunca viu, porque a palavra do Senhor é uma revelação e está sendo pregada há quanto tempo? É ela que alimenta. Se eu quiser inventar a roda, há grande chance de ser uma heresia o que eu estou inventando. Quem nos instrui? E aqui ele ensina, ele fala assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra,
Na palavra, tá? Não é qualquer instrução. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Será que nós valorizamos quem nos instrui, irmão? Partindo do pressuposto que temos aquele na comunidade, nos domésticos da fé que tem nos instruído. Será que nós valorizamos? Isso é raro. Você lembra quem pregou a palavra de Deus para você pela primeira vez? Você lembra aí? Procura aí na mente. Quem que foi lá e pregou para você a palavra de Deus primeira vez? Qual foi a última vez que você teve contato com essa pessoa? Às vezes a gente já esqueceu, nunca mais falou com a pessoa, não por mal, mas a vida, correria da vida, e a gente esquece. Quem foi a pessoa que pregou para você, que expôs Jesus para você? Quem foi que começou a te discipular? Quem te deu seu primeiro discipulado? Depois, quem continuou esse discipulado? Quem te discipula hoje? Todas essas pessoas merecem honra, merecem ser valorizadas, porque trouxeram para você aquilo que você tem de mais precioso, que é o conhecimento acerca de Jesus. O discipulado é ajudar pessoas a se parecerem com Cristo, é expor Jesus Cristo. Quem que te ajudou a você enxergar a Jesus Cristo? Ele é seu doméstico na fé. Por onde anda essa pessoa? Às vezes já se foi. E depois os outros, os próximos que te discipularam. Talvez você conheceu Jesus aqui, está sendo discipulado aqui. Quem está discipulando? Pense nisso. E aqui um último direcionamento nesse texto que nós lemos. Ele direcionou para os discipuladores, para os discípulos, e agora são orientações para toda a comunidade, para a igreja. Veja bem, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Veja bem, fazer o bem é observar a semeadura. Nós nos preocupamos muitas vezes com a colheita, não é? Às vezes a gente pensa que a semeadura nossa é o trabalho. Eu saio todo dia para trabalhar, estou semeando. Eu comprei um curso do coach fulano de tal, que fala que eu tenho que ler X livros por mês e acordar às 5 horas da manhã e correr na praça e não sei o quê. Fazer amizade com o empresário, porque aí isso é minha semeadura. Paulo nos ensina que fazer o bem é observar a semeadura. A semeadura é fazer o bem. Porque aquele que semeia para sua própria carne colherá corrupção, porque a carne é corrupta. Mas o que semeia no Espírito, esse sim, colherá vida eterna. O que você quer colher? Você quer colher corrupção por semear nesta carne corrupta, por investir nesta carne corrupta, ou vida eterna, investindo no reino de Deus, investindo nos meus irmãos? E não estamos falando só de dinheiro, não, de recursos. Recursos é uma das coisas. Mas no meu irmão, nós falamos isso, acho que foi umas 2 semanas atrás, um pouco disso. No meu irmão também invisto tempo. Eu invisto paciência, porque nem todos os irmãos são tão fáceis de lidar. Tem uns que a gente precisa investir, o banco de paciência precisa ter um pouquinho mais, né? E tem outros que já, às vezes aparenta um pouco mais fácil, mas você precisa dedicar mais um pouquinho mais de tempo para
cavucar e encontrar como que você pode ajudar aquela pessoa. A vida é assim. Fizeram isso por nós, façamos isso pelos domésticos na fé. Irmãos, a gente vê que isso é o contrário do que nós estamos falando, que as pessoas, muitas pessoas falam mal dos seus irmãos, mal da sua igreja, que é uma coisa incrível. Incrível, assim, ninguém presta. Na minha igreja ninguém presta, só eu que presto. Fulano é isso, é aquilo outro. Beltrano é isso, aquilo outro. O outro não, aquele ali não sabe nada. Isso aqui também não sabe nada. Ninguém presta. Nós não estamos aprendendo isso. Isso não é fazer o bem. Às vezes eu sei que aqui nesse texto também está falando de justiça social, mas eu não estou levando para o lado da justiça social, porque a gente tem falado bastante disso nesse mês, e eu gostaria de direcionar para um outro lado. Eu tenho algo comigo que eu carrego, e que já faz um tempo, eu não falo mal da minha igreja. A gente tem defeito, todo mundo tem, mas eu não falo mal. Ou por aí o povo senta a lenha, é que meu pastor é isso, minha igreja aqui, puxa vida. E a sua como é que é? Maravilhosa. Uma vez eu estava numa reunião, irmãos, quem não me conhece muito, eu sou um pouquinho ovelha negra, no sentido de que eu falo mesmo as coisas. Aí eu estava numa reunião, uns caras importantes, e falando tal, todo mundo descontente, todo mundo lá, bravo, chateado. Aí perguntaram para mim: Mateus, que nota você dá para a sua igreja? Eu falei, 10. Aí todo mundo olhou, porque estava todo mundo reclamando na reunião. Ninguém esperava aquilo. Todo mundo reclamando, aí olhou, nossa, 10? Por que 10? Eu falei, porque minha igreja é maravilhosa. Cada trabalho que a gente faz, a gente evangeliza e tal. Eu comecei a falar, o pessoal ficou assim. Porque eu vou exaltar os problemas? Problemas todos têm, eu tenho que exaltar as qualidades. Nós somos domésticos na fé. Eu convivo com você, aí eu vou virar a esquina, vou começar a falar mal de você. Eu estou dando domingo aqui tapinha nas suas costas, meu irmão, me dá um abraço, eu te amo. Aí vira a esquina, esse irmão aí, tal, não sei o quê. Se a gente tiver um problema, a gente senta e resolve. Mas dali da esquina para trás, todo mundo lindo, maravilhoso, cheiroso. E não é mentira, é verdade, que nós somos tudo isso mesmo. Não precisa ficar focando nos problemas. Não precisa ficar focando nas falhas. Para onde temos olhado? Para encerrar, vemos aqui, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, né? Os nossos irmãos. Isso aqui, irmão, eu vou falar. A gente às vezes tem o costume de valorizar todo mundo, menos os domésticos na fé. Se o meu irmão vende alguma coisa, eu pago mais caro, mas não compro do meu irmão. Se o meu irmão presta um serviço, meu irmão é pedreiro, eu contrato o mais caro que tem, não contrato, ainda falo mal do meu irmão, né? Paulo nos ensina, vamos olhar para os domésticos na fé, vamos priorizar os domésticos da fé. Se não há ninguém ali para ser priorizado, aí sim, nós vamos olhar para fora, não é? A gente vê, eu tive um amigo, ele já se foi, e ele trabalhava próximo a mim. Eu era bem jovem e ele já era praticamente idoso. E ele era japonês, né? E ele contava para mim que ele tinha uma organização, participava de uma organização com o pessoal japonês, descendentes, e eles se fortaleciam, eles compravam um do outro, contratavam o serviço um do outro, e todo mundo crescia, né? Eu acho isso muito legal, porque de fato, se você parar para olhar, os estrangeiros se dão muito bem no Brasil.
Nós brasileiros, nós somos funcionários estrangeiros, seja de qualquer nacionalidade. O chinês vem se dar bem, o árabe vem se dar bem, o japonês vem se dar bem, porque nós nos boicotamos. Não que a gente deva se focar só na gente, mas se eu caminho com você, você presta um serviço, eu preciso desse serviço, por que eu vou lá procurar um estranho se o meu irmão faz isso aí? Não é? A Inês faz uns doces maravilhosos. Aí eu vou lá comprar um doce de outra pessoa. Eu não quero dar palco para a Inês, não. Está perdendo, porque a Inês faz uns doces maravilhosos. Irmãos, o convite de hoje é para que a gente possa viver mais em comunidade. Não que a gente não tenha vivido, mas acho que a gente pode sempre melhorar, né? E o convite de hoje é para que a gente observe mais o nosso irmão, observe mais as necessidades, seja o meu discipulador, seja o meu discípulo. O pastor não é um super-homem, às vezes ele precisa de um abraço, às vezes ele precisa de uma mensagem. A gente fica chateado se o pastor não mandar uma mensagem perguntando como é que nós estamos, mas quantas vezes mandamos, e aí pastor, como é que você está? A gente que é líder, a gente recebe uma mensagem, a gente já pensa, problema. Esses dias ligaram lá, era de noite, acho que era de noite, ligaram para Amanda. Hoje em dia é difícil ligar, a gente manda mensagem, ligaram. Aí eu já pensei, pronto, alguém morreu, alguma coisa aconteceu. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela, nossa, não aconteceu nada. Eu falei, não, mas é porque eu sou filho de pastor, a vida inteira, o telefone tocava de noite, de madrugada, alguém morreu, algum problema aconteceu, a vida inteira eu vi isso daí. O telefone tocou à noite, era problema. Aí o pastor acostuma receber problema. Quando você, o seu líder, seu discipulador, você mandou uma mensagem, olha, o que você está precisando? Quer que eu ore por você? O que você quer que eu ore? Como é que você está? Aí também é o contrário, você que é líder, você que tem um grupo que você cuida, manda mensagem durante a semana. Não vamos ficar nos vendo só de domingo, não. Aí domingo a gente vem para fazer aquela festa, celebração ao Senhor, mas nós somos igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos nos conectar mais. Você sabe o problema do irmão que está do seu lado aí? Você sabe, essa semana eu tenho certeza que o irmão que está do seu lado, ele ficou preocupado com alguma coisa. Você sabe com o que foi? Tá bom, vai. Nesse mês, vamos pôr. Ficou mais fácil. Você sabe com o que seu irmão aí se preocupou esse mês? A última vez que seu irmão chorou, você sabe qual foi o motivo? Eu não sei. Eu não sei o seu. E isso demonstra para mim que eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar nisso. E que possamos viver mais com os domésticos da fé, viver mais como igreja, viver mais como comunidade. Esse é o convite que o Senhor tem para nós hoje. E quando fizermos isso, perceberemos o quão maravilhoso, como diz o salmista, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.